Você acha que sente falta dele, mas não sente. E enquanto você continuar interpretando isso errado, você vai prolongar uma situação que já acabou. O que você está sentindo não é saudade, é falta de estímulo, é ausência de uma rotina emocional que você se acostumou a viver. Conversa, expectativa, resposta, atenção e depois silêncio. Esse ciclo te condicionou. E agora, sem ele, seu cérebro tenta recuperar aquilo que virou padrão. Se fosse realmente sobre ele, bastava olhar para os fatos de forma objetiva. Ele não foi consistente. Ele não te deu segurança. Ele não te escolheu de forma clara. Esses 3 pontos já seriam suficientes para encerrar qualquer envolvimento. Mas você não encerrou. E não é porque foi especial demais. É porque foi instável o suficiente para te prender. Instabilidade cria dependência. Quando algo é previsível, o cérebro se adapta e perde interesse. Quando é imprevisível, ele se mantém alerta, esperando o próximo momento bom. Foi isso que aconteceu. Você não sabia quando ele ia te dar atenção, então cada vez que ele aparecia, parecia mais valioso do que realmente era. Você não se apegou à pessoa, você se apegou ao padrão. Por isso, parece difícil soltar. Não é porque ele era único, é porque o ciclo foi eficiente em te prender. Um dia ele te tratava bem, no outro te deixava confusa. E no meio disso você começou a se ajustar, a pensar mais, a tentar entender, a tentar acertar. Isso foi te puxando cada vez mais para dentro da situação. E aqui entra um ponto importante. Você não está com saudade do que ele era. Você está com saudade do que você sentia quando ele validava você. Isso é completamente diferente. Se ele voltasse hoje exatamente do mesmo jeito, com os mesmos comportamentos, você voltaria a se sentir insegura. Voltaria a analisar mensagens, a esperar respostas, a se questionar. Então não faz sentido tratar isso como se fosse uma perda real. Não era algo estável que você perdeu. Era algo instável que te mantinha presa. O problema não foi o fim. O problema foi a forma como você se manteve enquanto ainda estava ali. Você ignorou sinais claros. Falta de prioridade, falta de constância, falta de posicionamento. E ao invés de usar isso como critério para sair, você tentou compensar sendo mais presente, mais disponível, mais compreensiva. Isso não resolve. Isso só facilita para o outro continuar sem esforço. Quando você aceita pouco, você não mantém uma relação. Você mantém um padrão baixo. E isso precisa ficar muito claro. Ninguém valoriza o que não precisa conquistar ou manter. Se a pessoa percebe que pode ir e voltar, sumir e reaparecer, sem consequência nenhuma, ela não tem motivo para mudar o comportamento. E não muda. Então parar de idealizar é obrigatório. Não existia um potencial ali esperando para acontecer. Existia um comportamento repetido que já mostrava exatamente o que era possível esperar. Você não perdeu alguém incrível. Você saiu de uma dinâmica que não funcionava. A dificuldade não está em aceitar o fim. Está em aceitar que você investiu tempo e expectativa em algo que não tinha estrutura. E isso fere o ego, porque admitir isso exige reconhecer que você permaneceu mais tempo do que deveria. Mas esse reconhecimento não é um problema. É o que te impede de repetir. Enquanto você continuar tratando isso como uma história especial, você mantém o apego. Quando você passa a tratar como um padrão previsível, você começa a se distanciar. Você não precisa de mais sentimento para sair disso. Precisa de mais critério. Critério é simples: consistência, clareza e reciprocidade. Se não tem os 3, não tem continuidade. Não tem exceção. Não tem justificativa. E aqui entra a parte prática. Se você continua acompanhando, olhando, esperando, revivendo conversas, você está alimentando o mesmo ciclo que te prendeu. Não adianta querer esquecer mantendo o estímulo. Não funciona assim. Você precisa interromper o padrão. Cortar acesso, cortar contato, cortar exposição. Não como forma de punição, mas como forma de parar o reforço. Sem isso, a tendência é voltar para o mesmo lugar, mesmo que seja com outra pessoa. Outra coisa importante: parar de interpretar atenção como valor. Atenção qualquer pessoa pode dar. Valor está em consistência, em posicionamento, em continuidade. Confundir isso é o que faz você aceitar menos do que deveria. E, por fim, ajustar o seu padrão de escolha.
Não é sobre encontrar alguém melhor. É sobre parar de aceitar comportamento inconsistente desde o início. O erro geralmente não acontece no final. Ele acontece no começo, quando você já vê sinais e decide ignorar. Se você muda isso, você muda tudo. Então a verdade é direta. Você não sente falta dele. Você sente falta de um padrão que te prendeu. E isso não se resolve voltando. Se resolve quebrando o ciclo. Enquanto você não fizer isso, você não supera. Você só substitui e vive a mesma história com outro rosto. A partir do momento que você entende isso, fica mais simples. Não fácil, mas simples. Porque não depende mais do outro. Depende da sua decisão de não aceitar mais o que você já sabe que não funciona. E isso é o que realmente encerra a situação.